Olá, turma, aqui é o professor JB. Estamos iniciando mais uma aula de matemática e hoje nós iremos estudar decomposição em fatores primos, MMC e MDC. O MMC e o MDC. O mínimo múltiplo comum, o MMC, e o máximo divisor comum, o MDC, podem ser calculados simultaneamente através da decomposição em fatores primos. Por meio da fatoração, o MMC de dois ou mais números é determinado pela multiplicação dos fatores. Já o MDC é obtido pela multiplicação dos números que os divide ao mesmo tempo. Primeiro passo, fatoração dos números. Preste bastante atenção nessa parte aqui, que através dela você vai compreender como fazer o MMC e o MDC. A fatoração consiste na representação em números primos, que são chamados de fatores. Por exemplo, 2 vezes 2 é a forma fatorada de 4. A forma fatorada de um número é obtida seguindo a sequência. Inicia-se com a divisão pelo menor número primo possível. Eu já expliquei para vocês qual é o número primo. Se você tiver dúvida, é só voltar na aula passada que tem explicando sobre os números primos. O quociente da divisão anterior também é dividido pelo menor número primo possível. Repete-se a divisão até o resultado chegar ao número 1. Observe aqui, nós temos fatoração do número 40. Você vai dividir aqui o 40 por 2, que dividindo 40 por 2 é 20. O resultado você coloca aqui embaixo. 40 dividido por 2 vai ser 20. 20 ainda dá por 2. 20 dividido por 2 vai dar 10. Aí agora você divide o 10 por 2, que vai dar 5. E o 5 só dá para dividir por 5. 5 dividido por 5 é 1. Observe que chegou no número 1 embaixo. Pronto, acabou a minha fatoração. Portanto, a forma fatorada do número 40 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5, que é o mesmo que 2 elevado à terceira vezes 5. Observe que temos 2 multiplicado 3 vezes, por isso que eu coloquei elevado à terceira. 2 elevado à terceira vezes 5. Segundo passo, cálculo do MDC. A decomposição de dois números simultaneamente terá como resultado a forma fatorada do mínimo múltiplo comum entre eles. Exemplo, eu tenho 40 e o 60, eu vou fazer a simplificação deles. O menor número primo é o 2. O 40 e o 60, como eles são pares, dá para dividir por 2. Então vamos começar. 40 por 2 vai ser 20. 60 por 2 é 30. Observe que ainda dá por 2 tanto 20 como 30. Vou dividir de novo por 2. 20 dividido por 2, o resultado aqui, ó, 10. 30 dividido por 2 deu 15. Pronto, cheguei nesse resultado. Observe que o 10 ainda dá para dividir por 2. O 15 não dá, mas aí você faz o quê? Divide primeiro o 10. 10 dividido por 2 dá 5. O 15 não dá para dividir por 2, que não dá uma divisão exata. Você repete ele aqui embaixo. Observe que nós temos o 5 e o 15. Agora vamos para o próximo número primo, é o 3. Aqui não dá para dividir não dá para dividir por 2, porque você já sabe que eles são números ímpares. E números ímpares não dá para dividir por 2. Então a gente vai para o próximo número primo, nesse caso é o 3. O 5 não dá para dividir, você baixa ele. Mas o 15 dá para dividir por 3, que vai dar 5. E agora observe que eu tenho 5 e 5, só dá para dividir por 5, é o próximo número primo. Então a gente vai dividir. 5 dividido por 5 é 1 e 5 dividido por 5 também é 1. Pronto, cheguei aqui no resultado final 1 aqui. Então a multiplicação dos fatores primos, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5, aqui tem forma fatorada o 2 elevado à terceira vezes o 3 vezes o 5. Portanto, o MMC de 40 e 60 é a multiplicação desses números aqui, ó. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5, que nesse caso vai dar 120. Vale lembrar que as divisões sempre serão feitas pelo menor número primo possível, mesmo que esse número divida apenas um dos componentes. Foi o caso aqui do 3, só deu para dividir o 15. Terceiro passo é o cálculo do MDC. O máximo divisor comum é encontrado quando multiplicamos os fatores que dividem simultaneamente os números fatorados. Então, um número tem que dividir dois números ao mesmo tempo. Na fatoração de 40 e 60, podemos perceber que o número 2 foi capaz de dividir duas vezes o quociente da divisão e o número 5 uma vez. Observe aqui.
O 40 e o 60 dá para dividir por 2. Os dois números dá para dividir por 2. Então divide, dá 20 e aqui dá 30. Observe que tanto o 20 como o 30 ainda dá para dividir por 2. 20 por 2 é 10 e 30 por 2 é 15. Agora aqui, ó, o 10 dá para dividir por 2, mas o 15 não. Por isso que eu não coloquei de cor diferente. Então agora o que acontece? Você só divide, aqui deu 5, repete o 15. Observe que eu tenho 5 e o 15, aqui dá para dividir por 3, mas só dá para dividir o 15. Então você repete, 5 e 5. Aí você divide, 15 por 3 é 5. Agora é só dividir, 5 dividido por 5 é 1 e 5 dividido por 5 é 1. Observe que ele foi dividido por 5. Esse 5 aqui foi dividido por 5. Então, esses números que estão em amarelo, que dá para dividir os dois ao mesmo tempo, eles são o MDC. Portanto, o MDC de 40 e 60 vai ser o 2 vezes 2 vezes 5, ou 2 ao quadrado vezes 5, que 2 vezes 2 é 4, vezes 5 é 20.